Bem, então agora nós vamos ver como que usa essa tabela, certo? Já que a gente vai usar essa tabela para calcular a probabilidade. Então, para título de exemplo, então eu comecei aqui a calcular a probabilidade, né, de Z estar entre 0 e 1,28. Bem, mas quem é o Z? Então, Z foi o nome que a gente deu para a variável aleatória que segue distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, ela tem esse comportamento, tá certo? E aqui, ó, o ponto mais alto aqui é o zero, né? Então ela é simétrica. A mesma coisa que acontece do lado à esquerda de zero, acontece à direita de zero. E eu quero calcular de 0 até 1,28. Então lembra o seguinte, pessoal, se zero está aqui, a esquerda é valores menores do que zero, a direita é valores maiores do que zero. Então 1,28 vai estar em algum lugar por aqui, certo? Vou colocar ele aqui. Então, na prática, eu quero calcular isso, ó, essa área de 0 até 1,28. Vou pintar colocar de vermelho aqui, ó. Essa área que eu quero calcular, tá bem? E aí, calculando essa área aqui, significa a probabilidade da variável z estar entre 0 e 1,28. Bem, então para calcular isso daqui, já que já está na distribuição z, eu vou ter que consultar a tabela da distribuição normal padrão. E lá então na nossa, né, plataforma, no conteúdo dessa semana, vou pedir para vocês fazerem, né, o download, como já vem fazendo a apostila, da nossa tabela, tá? Quem puder até, às vezes, se quiser imprimir, né, é bom também. Então, olha lá, opa, essa apostila, entrei no lugar errado. Essa apostila dessa semana. Agora nós temos aqui a tabela da distribuição normal padrão. Essa é a tabela. Então, olha lá, distribuição normal, né, média 0, variância 1. E perceba que a tabela, ela sempre calcula, pessoal, de 0 até um lugar, até um z de alfa que ele coloca aqui, tá certo? Então, olha lá, ele calcula de 0 até um ponto aqui, sempre à direita. Ah, mas e a esquerda? Como que eu vou fazer? A esquerda quer dizer que são valores à esquerda de 0, são valores negativos. Mas ela não é simétrica? Então, a mesma coisa que acontece de 0 até um número positivo, acontece de 0 até o número oposto a esse. O que eu estou querendo dizer? Mesma coisa que acontece de 0 a 1, acontece de 0 a menos 1. A mesma área que eu tenho de 0 a 1, eu vou ter de 0 a menos 1. Então, se em algum momento a gente precisar calcular para a parte negativa, a gente vai usar a parte positiva, tá bem? Então, mas resumindo, aqui, ó, de 0 até um valor, no nosso caso, esse valor vai ser 1,28. É o que está aqui, ó, 1,28. Então, vamos ver como que eu acho esse valor na tabela para eu poder achar essa área que representa a probabilidade. Então, ó, vamos lá. Aqui, pessoal, ele coloca o z de alfa, né, que é o valor que está aqui, 1,28. Então, eu vou ter que achar o 1,28 nessas duas colunas que estão aqui. Só uma observação. Nessa coluna, né, nessas duas colunas, não, nessa coluna e nessa linha, tá bem? Aqui no final é a mesma coisa, tá? Então, olha lá, só uma observação. Essa daqui, pessoal, ó, sempre trabalha, essa primeira coluna, sempre trabalha com a parte inteira. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Com a parte inteira do número z e a primeira casa decimal, tá? Aqui. Nessa linha, você vai trabalhar com a segunda casa decimal. Então, você quer o z que você quer lá, olha lá, é 1,28. Então, a parte inteira é 1, primeira casa decimal é 2. Então, essa parte aqui, ó, você vai olhar naquela primeira coluna. E a segunda casa decimal, você vai olhar numa outra coluna. Na primeira linha. Então, como que eu faço para achar esse valor lá na tabela? Dá uma olhada. 1,2. Aqui, ó, é 1,20. Então, eu vou continuar, ó. 1,20, tá certo? 1,21, ó. 1,22, 1,23, 24, 25, 26, 27, 28, 1,28. Esse é o valor da probabilidade que eu achei lá, 1,28. Então é 0,399727. Então deixa eu marcar lá, ó. Então essa área aqui, ó, eu vou marcar aqui e depois eu coloco lá. 0,399727.
9727. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 0,399727. 399727. Tá bem? Bem, mas essa área corresponde ao quê? A probabilidade da minha variável aleatória z estar entre esses dois números, entre 0 e 1,28. Então, é esse valor aqui. 0,399727. Informação importante, pessoal. A tabela, ela trabalha com 6 casas decimais. 6 casas depois da vírgula, tá? Mas a gente pode padronizar, se fosse trabalhar com 4 casas, com 5 casas, né? Tem tabela, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar outras tabelas, tá? Com outras casas decimais ou até mesmo outra maneira de calcular. Vamos adotar essa tabela que eu coloquei, que aí todo mundo segue o mesmo padrão, confunde menos, tá? Agora, para esse caso aqui, pessoal, ó, a probabilidade de z ser maior do que 1,96. Então, ó, imagine o seguinte, eu vou fazer o desenho aqui embaixo para ficar mais fácil. Então, tá aqui a distribuição normal, o zero está aqui, 1,96 está por algum lugar aqui, ó, 1,96. E eu quero calcular maior do que 1,96, então eu quero calcular essa daqui, ó. Certo? Essa parte que aqui está em vermelho agora. Só que a tabela, ela nunca me fornece desse jeito. Lembra que eu falei lá a tabela de distribuição? Ela sempre me fornece o seguinte, de 0 até um ponto. Então a tabela, ela me fornece essa parte que está em preto aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó, é a probabilidade de z ser maior do que 0 e menor do que 1,96. Tá certo? Ou seja, né, eu vou ter que achar essa daqui. Ah, mas e se eu achar essa pela tabela, como que eu faço para descobrir essa? Vamos voltar. Toda essa área abaixo da função até o eixo x, ela vale 0. Tá certo? Desculpa, ela vale 1. Toda a área vale 1. Se a função é simétrica em relação a esse eixo aqui, isso quer dizer que ela, o mesmo comportamento que ela tem de um lado, ela tem do outro. Então, tudo valia 1, metade está antes do 0, metade está antes depois do 0. Tá certo? Então, isso quer dizer que essa área toda, a preta e a vermelha juntas, que são essa área que está à frente do 0, elas valem 0,5. Tá certo? Então, o que eu vou fazer, na verdade? Para eu achar essa vermelha aqui, que é a que o exercício pede, a probabilidade de z ser maior do que 1,96, que é a que está em vermelho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 0,5, que é tudo que está à frente de 0, e vou subtrair essa daqui de cima, que é a probabilidade de z ser menor do que 1,96 e maior do que 0. Tá certo? Então, vamos procurar essa área aqui lá na tabela. Volto lá na tabela, tá? Então, eu vou continuar, ó, 1,0, 1,1, 1,2, eu vou até 1,9. 1,9. Achei 1,90, 1,91, 92, 93, 94, 95, 96. Então, olha lá, ó, 1,96. Tá aqui. 0,475002. Então, essa de cima ó, é 0,475002. Logo, essa daqui que eu estava com interesse em calcular é 0,5 menos 0,475002. E aí é só eu fazer essa diferença aí, tá certo? Então, ó, vou pegar a calculadora aqui. 0,5 menos 0,475002. É igual, vai dar então 0,0249 0,024998. Certo? Esse é o segundo, o item B, então. Item B, tá aqui, né?
Esse é o item A, só para a gente marcar. O item C agora. A probabilidade de Z ser menor do que 2,57. Então, olha lá, eu vou fazer o Z aqui, ó, o C aqui. Então, olha lá, eu tenho aqui a distribuição normal, certo? Aqui começa no 0, tá bem? 2,57, tá aqui. E ele quer menor do que 2,57. Só que do jeito que ele colocou menor do que 2,57, não quer dizer que é só até o zero. Entra essa parte aqui também, ó. Menor do que 2,57 pode ser essa parte também. Porque se fosse até zero, ia falar de 0 até 2,57, não é? Ah, mas como que eu faço então para achar essa probabilidade? Probabilidade de Z ser menor do que 2,57. Como que eu vou fazer? Pessoal, essa área aqui antes do zero é 0,5. Nem preciso calcular, é a metade que eu falei. Igual nós usamos a metade de cima, essa é a metade antes do zero. E agora eu vou calcular essa parte aqui, de 0 até 2,57. A probabilidade de Z estar entre 0 e 2,57. E essa, né, a tabela me fornece. Então, eu vou lá procurar 2,57 na tabela. Olha lá. Vem aqui. 2,50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. É 0,49, 49, 15. Vou aqui, ó. 0,49, 49, 15. Certo? E aí, quando eu somo as duas, então, vai dar 0,9949, 15. Certo? Esse é o valor da minha C. Então, perceba que, embora eu estou usando a mesma tabela, depende da probabilidade, cada hora eu uso ela de um jeito. Tá? Vamos fazer mais um aqui. Para isso, eu vou apagar esse daqui. Vamos fazer agora o item D. Probabilidade, né, de Z ser menor do que 1,33. Então, ó, vamos lá, distribuição normal novamente. Eu vou fazer o desenho, porque o desenho ajuda, pessoal, ó. Distribuição normal, média 0, menos 1,33 está do lado de cá. Só que eu quero menor do que menos 1,33. Então, eu quero essa parte que eu vou pintar aqui, ó, de vermelho, ó. Ah, mas como que eu faço? A tabela fornece sempre de 0 até um ponto. Então, a tabela fornece esse, ó, de 0 até menos 1,33. Tá? Então, eu vou fazer meio menos essa probabilidade aqui. Tá certo? E como que eu acho a probabilidade de 0 até menos 1,33? É a mesma de 0 até 1,33. Tá? É simétrico. Então, a área é igual. Então eu vou olhar na tabela, na verdade, 1,33, porque menos 1,33 não tem. Então, quando eu consulto a tabela, eu vou lá no 1, lá subo, 1,2, 1,30, 1,31, 1,32, 1,33. Dá essa probabilidade, 0,40, 82, 41. Então, né, vamos voltar lá, deixa eu só guardar aqui de novo, 30, 31, 32, 40, 82, 41. Então, né, essa daqui, ó, essa área aqui é 0,40, 82, 41. 82, 41. Mas, novamente, o que me interessa é essa. Então, essa daqui que me interessa, a probabilidade de Z ser menor do que menos 1,33 é, na verdade, 0,5 menos essa que eu acabei de encontrar, 0,408241. E aí a gente chega, então, quando eu faço isso daí na calculadora,
0,5 menos 0,42841. Eu tenho o valor aqui, então, de 0,091759. Então, essa é a probabilidade do meu Z ser menor do que menos 1,33. Aí a probabilidade do Z ser maior do que 1,33. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha que eu já tinha até colocado 1,33 aqui. Maior do que 1,33 seria essa parte aqui, ó. Seria exatamente a mesma desse lado aqui, né? Então, na prática, fazer menor do que menos 1,33 e maior do que 1,33 dá a mesma coisa, tá? Então, esse caso aqui, ó, já vou fazer direto 0,091759, tá? Agora, esse caso F aqui. Vamos fazer ele aqui agora, o F e o G, ó. Vamos lá, como que eu vou fazer agora, ó? O F, de menos 1 até 1,45. Então, olha lá, vou fazer o desenho aqui para fazer o F. Menos 1 está do lado de cá, 1,45 está do lado de cá. Mas a tabela só me fornece de 0 até um lugar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer de 0 até 1,45, que seria essa daqui. E de 0 até menos 1, que seria essa que eu estou agora colocando na cor preta. Tá? Então, eu vou fazer essas duas separadamente. Então, aquela probabilidade que ele está falando ali, para calcular daquele jeito, eu vou fazer a probabilidade de menos 1, tá certo? Ou seja, de Z entre menos 1 e 0. Quando eu faço de Z entre menos 1 e 0, seria essa parte em preto. Mais a probabilidade de Z ser maior do que 0, menor do que 1,45. Eu vou fazer essas duas. Resumindo, eu vou olhar na tabela duas vezes. De 0 a menos 1 aqui, né? Ou de menos 1 a 0. É a mesma coisa que de 0 a 1. Então, quando eu consulto a tabela lá de 0 a 1, 0,34. 13,45. Tá? Eu vou fazer com duas casas só para ficar mais fácil, tá, pessoal? 0,34. Venho aqui e coloco 0,34 mais de 0 até 1,45. Vou lá na tabela 1,40, 41, 42, 43, 44, 45. 0,42, a próxima casa é 6, aumenta 1, 0,43. 0,43. Isso vai dar, então, 0,77. Tá bem? Então, olha lá, é um caso que agora, para fazer de menos 1 até 1,45, eu tive que olhar, dividir em duas partes, olhar duas vezes na tabela, tá? E aí, a última agora, a G, probabilidade. Então, deixa eu só fazer o desenho. Lembrando que o desenho não é obrigatório, mas ele ajuda, né? De 0. Né? De 1 até 1,96. Seria essa parte aqui. De 1 até 1,96. Só que a tabela ela só me fornece de 0 até um determinado ponto. Então eu consigo calcular de 0 a 1 e de 0 a 1,96. Como que eu vou fazer? Quando eu calculo de 0 até 1,96, eu calculo toda essa parte. Tá bem? Quando eu calculo de 0 a 1, eu calculo essa parte aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de 0 até 1,96, que seria tudo. Vou subtrair essa que está em verde e a diferença vai dar a que está em vermelho, tá? Então, esse caso aqui que nós estamos fazendo, ó, eu vou fazer isso, ó. A probabilidade, vou calcular de 0
até 1,96 menos a probabilidade de Z estar entre 0 e 1. Tá certo? Então, vou novamente consultar 0 e 1 lá. De 0 até 1,96, 1,96 a gente já tinha até feito. Mas eu vou consultar novamente. 1,90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 0,475. Tá certo? Vou trabalhar com duas casas. Arredonda 1,048. Vai dar 0,48 menos de 0 a 1. Vou lá consultar 1 na tabela. 0,34. Certo? Vou fazer com duas casas só, 0,34. E aí, quando eu faço essa subtração, 0,48 menos 0,34 vai dar 0,14. Isso quer dizer que essa área aqui de 1 até 1,96 dá 0,14, tá? Pessoal, então assim, aqui é só como usar a tabela. Então, com isso, né, vai ter alguns exercícios aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício usando aplicação, tá bem? Mas eu quero que vocês tentem fazer, né, exercícios envolvendo aí a aplicação da tabela, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.